Amigos do Motor Show, amigos da Record, mais um teste aí para vocês. Vamos agora ao JAC T6, cedido pela JAC Motors através do assessor de imprensa para o Brasil, o meu amigo profissional altamente qualificado, Eduardo Pissinger. Conheço o Eduardão aí há muitos anos e ele solicitou para mim, talvez até porque eu seja um crítico dos carros chineses. Realmente, muitos carros chineses que eu testei aqui e cheguei a testar o Builder Dreams BYD, o B3, testei na Alemanha em 2011, quando eles estavam tentando entrar na Alemanha. Nós conhecemos lá, eu conheci um importador num salão de Frankfurt e ele convidou que eu fizesse um teste com o BYD Builder Dreams. É um nome de montadora para lá de estranho. Eles tinham importado 5 mil carros chineses para o mercado alemão e nós fomos para uma pista de testes ao redor de Frankfurt e eu testei e até achei naquele momento o Builder Dreams até bastante satisfatório. Tinha uma formatação, um design muito parecido com o BMW Série 3 da época, né, de 2011, setembro de 2011. E depois o BI3 acabou não entrando no mercado alemão. Ele não passou nos testes de impacto do Euro NCAP, o Instituto de Validação Veicular da Comunidade Europeia, que tem vetado sistematicamente os carros chineses de entrarem na comunidade. Mas não é por uma questão política, não, porque o europeu não precisa de nenhum tipo de protecionismo. Quem precisa de protecionismo é país trouxa, que tem medo de produtos importados e tal, para proteger muitas vezes o que não deve ser protegido. É o caso do Brasil. Protegeu grandes grupos econômicos aí da área de informática, que não nada a ver, tentou se criar empresas genuinamente brasileiras que deram com os burros na água. Hoje a tecnologia, as patentes são internacionais e você tem que aproveitar os recursos tecnológicos mais avançados, de empresas mais avançadas, adaptá-las ao Brasil e talvez fazer acordos com essas empresas que elas repassem sua tecnologia, como os chineses fizeram com as montadoras ocidentais. Obrigaram as montadoras ocidentais, por questão de decreto, dizendo: olha, vocês querem o nosso mercado com 1 bilhão e 400 milhões, vocês têm que nos repassar tecnologia. E realmente as grandes marcas ocidentais, elas repassaram bastante tecnologia, muita tecnologia para as montadoras chinesas, a ponto dos chineses evoluírem rapidamente na sua indústria automobilística. Não a ponto de um JAC T6 se igualar a um iX35 da Hyundai, que é um produto, evidentemente, que tem uma qualificação tecnológica superior a este JAC. Mas o JAC T6 e o último JAC que eu tinha testado havia sido a questão de uns 3 anos atrás, o JAC J3, o Touring, que o carro realmente me agradou no motor, mas não me agradou na conformação. Eu achei um carro bastante inseguro. Uma plataforma que não tinha rigidez torcional, por exemplo, que eu acho que o automóvel deva ter. Aquela sensação de solidez que o automóvel deve passar. Mas esse T6, confesso que já me surpreendeu mais. Mostra uma nítida evolução nos produtos da JAC. Eu lembrei agora para vocês que eu não quero cometer uma injustiça, hein? Sistematicamente, sim, o Euro NCAP tem negado a presença dos chineses, à exceção de um modelo que eu já testei em autódromo, inclusive. Me surpreendi com o bom desempenho do carro, que é o Geely EC7. Esse passou, sim, no teste de impacto, ganhou 4 e 5 estrelas, sendo considerado um carro seguro. Mas com um detalhe: a Geely comprou a Volvo em 2006 e tem se beneficiado demais da alta tecnologia de segurança que a Volvo sueca detém. E os chineses não mexeram naquela parte da Suécia lá, deixaram os suecos à frente da Volvo e trataram de aproveitar o know-how da Volvo, principalmente em relação à segurança. O JAC T6 é um crossover um pouco maior internamente em relação, por exemplo, ao X35, mas continua essa mimetização da indústria automobilística chinesa em relação ao design. É muito parecido o design do T6 com o design do X35, sem dúvida nenhuma. Eu não estou falando do X35, já foi substituído no mercado europeu pelo novo Tucson, que não é esse Tucson aí ancestral que é vendido aqui no Brasil e que já saiu de linha no mundo inteiro e só é montado agora aqui no Brasil. Bom, em relação ao T6, vamos resumir: motor muito bom, motor 2.0 econômico,
com 160 kp, foi um dos pontos positivos. Direção muito leve no trânsito urbano, mas que deveria ser mais progressiva na alta velocidade de uma rodovia. Ela teria que ter mais consistência à medida que a velocidade aumenta. E ela, infelizmente, ela continua leve demais para o meu gosto. Isso não significa que esse carro seja instável. Ele apresenta certas oscilações de carroceria que me desagradam, que geram, a princípio, uma insegurança, principalmente para quem testa carros profissionalmente, mas depois eu fui me adaptando ao carro, usei algumas estradas vicinais da Serra Gaúcha, em condições até bem ruins, e ele não mostrou nenhuma perda de estabilidade lateral, entrando em curvas mais fechadas, com uma velocidade mais elevada. Mas as suspensões são, convém lembrar, uma suspensão McPherson tradicional da dianteira e multilink de independente nas rodas traseiras, que melhora sem dúvida, principalmente a dirigibilidade urbana do carro, que copia melhor o pavimento e não se entrega à buraqueira geral, mas também não é imune a essa buraqueira. As suspensões desse Jaque não tem muito curso, em buracos mais profundos, que tem crateras aí nas ruas da cidade, ele realmente sente o baque e se torna desagradável. Senti a falta muito de um carro que custa 70 mil na sua versão inicial e mais de quase 80 mil na sua versão mais sofisticada, que é bem completa, tem tela aqui para infoentretenimento, que permite unicamente o pareamento do celular, convém dizer, não é um software muito completo, mas eu senti falta do programa eletrônico de estabilidade. Acho um grande pecado esse T6 não ter um carro caro, com alto centro de gravidade, tinha que ter um programa eletrônico de estabilidade que acabaria com essas oscilações da suspensão, com certeza absoluta, que também pode ser uma questão de regulagem de molas e amortecedores. Talvez os chineses, meio assustados com a buraqueira brasileira, optaram mais por uma suspensão mais confortável do que propriamente eficiente em curva, como é o caso dessa suspensão do Jaque T6. Estabilidade direcional muito boa, anda em linha reta sem desvio de trajetória, sem desvio de conduta, e na síntese eu daria para o Jaque T6 uma nota 7,5. Ele tem que evoluir em alguns itens para subir de nota aqui no Motor Show. O câmbio é um bom câmbio de 5 marchas mecânico, mas mostra uma certa aspereza, que também significa que ele pode evoluir. Aliás, os automóveis da China podem e devem evoluir, quem sabe para chegar dentro de alguns anos, aí, não muito tempo à frente, como eu disse, estão evoluindo muito rapidamente, ao nível de produtos da indústria automobilística ocidental. Mas já houve uma notável evolução nos veículos da China e o T6 talvez seja um exemplo dessa dedicação aos chineses de produzirem carros melhores para os mercados globais. Tivemos aí então o teste do T6 e agora nós prosseguimos então, nós temos ainda novidades para vocês aqui em Motor Show por essa grande Rage Record.